Estamos ao Estamos vivo. ao vivo. Então, nós temos aí Beth, Vânia Robles, querida, seja bem-vinda. Minha xará, Sua xará. O Marcos, meu querido aí do Rabisco Vivo, eu tô bem, e você, Marcos, como é que tá a Elisete? Tá tudo bem? Maravilha. Muito bem, a gente vai começar falando um pouquinho então sobre mitologia. Eu estou aqui com a Vânia Marinelli, parceiraça minha de muitos anos, de vida. de vida, né? A gente é parceira já há muitos anos. E o tema de hoje que eu propus foi como a mitologia conversa com quem somos hoje. Então, eu acho que a gente podia começar por esse título, né? Para a gente não ficar muito pensando que mitologia é algo muito distante, a gente vai começar por esse título. Mas, antes disso, eu queria falar um pouquinho de Vânia, de como a gente se conheceu, uma breve introdução. Bom, Vânia, ela é como eu te nomeio? Coach, Coach. Inner Grow Coach, é Não, isso? não, não, Coach. coach. Eu sou master coach, psicanalista e linguista, são as três. As três As formações três. básicas. E é muito Exatamente. interessante que no trabalho de coaching dela, ela usa diversas ferramentas que ela foi aprendendo ao longo da vida. Então, na semana passada, se vocês perderam a nossa live, procuram, porque nós tivemos uma live falando de astrologia. E aí a gente passou por luz e sombra de cada signo, né? Uhum. E eu e Vânia, a gente se conhece já, eu acho que uns 18, 17 anos, acho, né, Vânia? Por aí, Aí, muito tempo, acho que, muito tempo, acho que mais ou muito menos tempo. por aí. É. E eu fui vendo também o trabalho dela se desenvolver, ela foi vendo o meu trabalho se desenvolver, a gente faz parcerias, a gente faz permutas, a gente vive em contato. E a gente só Nossa, sai para, às vezes, para uma pizza, saía pelo menos, ou para um é, almoço, ou para um café é. da manhã, para bater o papo. Bom, e ela também, ela é uma das pessoas. Explica um pouquinho a sua função dentro da Fundação Joseph Campbell. Eu acho que é É, interessante as pessoas eu posso terem. explicar sim, Então explica que eu acho exatamente. que você vai ter mais É, propriedade para é explicar. simples, exatamente. Há um bom tempo, né, a Fundação ela criou a possibilidade de pessoas no mundo todo criarem, por sua vez, grupos de estudo de mitologia, sempre sem custo, né? E que o nome que foi dado foi Mythological Round Tables, e é um nome que está, inclusive, registrado, né? Ninguém pode usar. E aqui, né, são mesas redondas de mitologia. E a ideia é que se crie um núcleo na cidade, um não, vários, aqueles que quiserem, e aí quem criou esse núcleo fica sendo o líder do núcleo. Este ano, eles encerraram a possibilidade de se criarem novas mesas redondas, né? Eu, por sorte, Você passei assim ingressou. embaixo da porta. Eu lembro que um É, pouco antes da é, pandemia você fez, não foi? isso eu já fiz, porque a gente, em tese, a gente tem que fazer 4 encontros por ano. Eu já fiz um e vou fazer mais 3 Tô dentro. atualmente online, Virtual, tô dentro. virtuais. E aí, assim, a ideia, né, a meta é assim, divulgar o trabalho do Joseph Campbell, mas também divulgar a mitologia, né, o ensino da Nossa, eu mitologia, sempre as fui mitologias. apaixonada por mitologia e a gente vai falar um Então, pouquinho sobre isso. e Acho maravilhoso. hoje eu sou eu não tenho assim gravado se nós somos 5 ou 4, mas eu sou uma desse grupo
o meu grupo é o grupo Paraíso, né? É por causa do bairro, né? É por causa do bairro. Muito bem. Isso. Deixa eu só falar um oi, porque tem gente entrando no Face, eu estou vendo. A Kátia, eu acho que é você que está, imagino que não seja o China. Então, seja bem-vinda. Luiz Nunes, amigo meu de formação de psicologia. Olha quantos anos a gente é amigo, lá da Metodista. Lilian, uma super terapeuta, muito focada em questões de obesidade, né? Então, ela é psicoterapeuta, trabalha muito com pessoas que estão em processo aí de fazer bariátrica, né? Fazer a cirurgia bariátrica. Muito bem. Clau FR, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, o tema, como a mitologia conversa com quem somos hoje? Porque quando eu te convidei, eu falei, te dei umas opções de tema, e eu falei, nossa, mas a mitologia, eu acho que as pessoas têm um mito de que é algo que está lá muito atrás. E, na realidade, eu estudei um pouco de mitologia quando eu fiz curso de astrologia. Eu fiz um curso específico de mitologia e a gente percebe que ela é muito atual, que ela está aqui. Então, fala um pouquinho desse tema, como é que você entende? Sem sombra de dúvida. Para que as pessoas se situem aí. Eu até agradeço a chance de poder falar sobre isso, que é uma coisa que eu adoro, né? E também o convite, né? Que é sempre delicioso. E a sua capacidade de, vamos dizer assim, itemizar um tema para que a gente possa falar o que é importante dele em pouco tempo, né? Veja bem, quando a gente pensa assim, quer dizer, é como que a gente conversa com a mitologia de acordo com o que a gente é hoje, na verdade, a mitologia, ela é perene na vida humana. Ela foi a primeira forma de conhecimento humano, né? A primeira forma lá do Homo sapiens que tem a ver com a maneira como eu consigo descrever para mim o mundo e eu mesmo. Só que se a gente pensar lá atrás, esses seres humanos eles não tinham dados, então eles tinham que interpretar tudo que eles viam. E a grande questão da mitologia é que ela coloca junto de certas interpretações o seu valor emocional. Por isso, é algo absolutamente presente. Jamais o ser humano vai conseguir ficar sem a mitologia. Os mitos podem variar, mas a mitologia é uma presença e ela sempre conversa com a gente como uma maneira de justamente nos situar no mundo, olhar o mundo e olhar a nós mesmos. Isso é sempre. Tá. Então, gente, vamos olha que legal. Ela está puxando isso lá de longe, numa época que a gente, vamos colocar, em termos de civilização, a gente estava muito no início. Não tinha. Não tinha. Então, como uma primeira forma das pessoas se olharem para o ambiente através de personagens, de histórias, né? Porque é isso que forma a mitologia. Estou errada, Vânia? Narrativas, é isso mesmo. Isso. Não, mas você está certa. A narrativa, e depois eu até falo um pouquinho mais, porque eu gosto que a gente fique nesse jogo, mas você está muito certa, são histórias sim, que são narrativas, é isso aí. E a gente guarda histórias. O ser humano, ele é um ser humano que ele guarda histórias. Então, eu não sou religiosa, mas a gente conhece quantas histórias que vêm de origem da Bíblia, né? E a gente guarda, né? Do semeador, a história do filho pródigo, a história... Então, o ser humano, ele vai se estruturando na sociedade através dessas histórias, através de arquétipos, a gente pode dizer, de um valor... Exatamente. Mais aí depois sublime, até eu digamos posso... assim. Depois eu até ouvir. posso falar essa
vamos dizer assim, essa relação entre as imagens mitológicas e os arquétipos, né? Porque eles são Legal. absolutamente ligados. Que Né? legal. Bom, a gente tem papo, Vânia. A gente tem papo. Temos papo. Muito bem. Vamos Né? lá. Então, como é que a gente navega no mundo hoje sem perceber, baseado com o que a gente tem aí nessa história dessa tal mitologia? Como é que a gente navega hoje? Então, Conta um pouquinho pra gente. eu acho legal a gente tentar, antes de mais nada, entender, né, o que é o mito, né, e por que ele está sempre presente, né? Mitos aquele, a gente tem o mito das moiras, né? Que são aquelas que elas, na verdade, elas regulam o tempo de vida da gente, né? Esse mito já é um mito grego, né? Mas o símbolo, né? O carretel, né, do fio das moiras, né? Tem uma que tece o fio, tem a outra que vai definir quanto tempo de vida, qual é o destino de cada pessoa, e tem aquela que corta o fio, que vai definir o final, né? E esse carretel, mitos, quer dizer aliás, o carretel, ele se chama mitos. Então, vejam, o mito ele está absolutamente ligado à narrativa da vida. Foi a narrativa da vida que começou, metaforicamente, a inspirar as pessoas lá, os homo sapiens, né, a criarem metáforas da vida humana, que tinha um começo, um meio e um fim. Ora, a gente sabe que não é qualquer narrativa humana que é mítica, né? Na verdade, a narrativa ela se torna mítica quando ela, vamos dizer assim, quando ela sustenta a nossa mentalidade, ou quando ela, pelo menos, ela compõe com outras narrativas míticas a nossa mentalidade, né? Ou seja, a nossa visão do mundo, né? E aí, assim, dentro desse item, né, que a Adri colocou, né, quer dizer, como forma de navegar no mundo, eu acho que ela foi muito, muito, muito feliz, porque essas narrativas míticas, esses mitos, eles ajudaram os seres humanos desde o princípio até hoje a se conduzirem em um mundo que é um mundo que não vem, como diz um célebre neurocientista que eu adoro, né? O mundo é um lugar sem rótulos. Ele é enorme, né? E os mitos, eles vão dando um significado e nos ajudam, como diz a Adri aqui, a navegar nesse mundo com alguma segurança para que... Como se desse algumas diretrizes, essas histórias dão algumas diretrizes do certo e errado, porque sempre tem um fundo de valores, né? Tem um fundo de valores, mas veja bem, isso já, porque assim, o mito é que deu origem às narrativas religiosas, e não o contrário. A religião, ela é um mito que se cristaliza um pouco, porque os mitos são muito dinâmicos. Na religião, você tem histórias que se cristalizam, que elas ficam ali. E, normalmente, é daí que vem a questão da moral, né? A moral, ela vem com a religião, né? Legal. Muito bem. Aí a gente, porque o que eu gostaria mais, depois a gente explorar mais, é a questão dos mitos ligados à astrologia, porque o pessoal curte, né? Claro. E eu acho importante a gente entender, sou de tal signo, que mitologia está ligado a isso, e eu acho que é legal. Mas vamos lá. A mitologia é usada para nos conhecermos melhor e entender o inconsciente coletivo. Eu acho que esse termo de inconsciente coletivo te remete muito à sua formação psicanalítica, mas nem todo mundo tem entendimento do que
que é esse tal inconsciente coletivo que todo mundo fala? Deixa eu só falar aqui um oi. Fernando Borrego, querido, seja bem-vindo. O Fernando ele tem uma pergunta. O que é que separa ou difere a mitologia humana e a história da humanidade? Ele está fazendo uma pergunta. Acho que antes da gente entrar no inconsciente coletivo. Você quer que eu responda? Eu quero. Responde essa, depois a gente entra no inconsciente mitologia coletivo. humana e história a coisa é relativamente simples. A mitologia, ela é metafórica e, portanto, simbólica, tá? Então, ela se propõe a ter um significado basicamente psicológico para o ser humano e faz isso através de símbolos, tá certo? Então, se a gente pensar em uma história, né? Quer dizer, que história a mitologia humana conta? A história dos indivíduos, a história da psique dos indivíduos humanos, ok? E como isso é. A história humana, por sua vez, ela é uma história de registros, né? É uma história que ela não é simbólica, né? Existem documentos e registros. A princípio, né? Real, né? Porque a história também a gente não sabe de tudo que acontece. Abrir um parênteses. Não, veja, eu quando eu falo isso, eu já estou falando com a ideia realista, a ideia que a própria história dá dela mesma. Sim, né? Sim. A história, vamos dizer, quando você pega, por exemplo, textos que são de filosofia da história, que é uma coisa que eu acho bárbara, faz muito tempo que eu não leio sobre isso, mas você aí vê como é que o historiador deve considerar a história, e nunca como, por exemplo, alguma coisa que é um retrato específico, né? Você tem pedaços de coisas e você tem documentos e registros, e aí você vai ver. Essa é a diferença. Exato, exatamente. Legal. Fernando, veja se ficou claro para você, porque você perguntou a história da mitologia humana e história da humanidade. E você sabe, Fê, que eu indico um livro, Vânia, não sei se você já assistiu o livro, não. Se você leu esse livro, Sapiens, História da Humanidade. Sim, eu tenho esse livro. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu acho que vale aí, Fernando, você acessar esse livro. É um livro bem grosso. Eu demorei um tempo para ler, mas é bem interessante as análises que ele faz, né? Eu gostei bastante. Bom, vamos lá. Van, então a gente ia para o que é o inconsciente coletivo, né? Perfeito, porque o inconsciente coletivo afeta quem a gente é individualmente. Então, explica o que é esse inconsciente coletivo. Na verdade, eu até diria, ele afeta a parte geral de nós todos. Vamos pensar. Esse conceito é um conceito junguiano que está diretamente ligado ao conceito de arquétipo, que também é dele, né? E normalmente foi muito mal compreendido por muita gente, né? E eu tenho até, quando eu falo sobre isso, eu tenho tentado mostrar de uma forma, vamos dizer, que seja mais óbvia, para que as pessoas entendam. A gente tem um troço genético chamado genoma. O genoma é o conjunto dos genes humanos, ou seja, o que eles põem aqueles números e tal, papapá, mas, ou seja, são os tipos de genes que os seres humanos têm, que o Homo sapiens tem. E isso por exemplo, a gente sabe que qualquer pessoa humana tem tem genes que fazem parte do genoma humano e não do genoma dos cães ou dos, né? Muito bem. Aí a gente tem uma outra coisa que se chama genótipo, que são o nosso código genético. Cada um de nós aqui tem metade que veio do pai, metade que veio da mãe. Muito bem, você vai falar, bom, mas o que ela está falando? Muito bem. O que acontece? Os genes humanos, né? Aqueles que fazem eu, Adriana, todo mundo que está vendo, a gente é diferente. Vocês podem até ver, né? Uma é de um jeito, outra é de outra. Uma fica mais quieta, eu sou assim completamente. Enfim. Mas nós temos um troço em comum. Nós somos humanas, seres humanos.
Então, nós vamos ter a orelha no mesmo lugar, mais ou menos, o nariz aqui, os dois olhos aqui, né? A gente tem a língua daquele jeito, a gente fala, papapá. Enfim, nós temos características que pertencem ao humano. E isso tem a ver com o genoma. Então, a gente pode dizer que os arquétipos, né, que são aquelas formas tipicamente humanas, né, de gerar significados, de gerar formas, né? Então, o arquétipo é forma, tá? Eles vêm do genoma, porque qualquer coisa que o ser humano faça, ele pode fazer entre ele diferente. Mas é coisa de ser humano, não é coisa... E aí ele pode fazer coisas que são ótimas e coisas que são uma porcaria, mas é coisa de ser humano. Então, o tal do inconsciente coletivo, na verdade, veja, ele não é que ele é um lugar aqui dentro do nosso cérebro. O máximo que nós temos aqui dentro é o inconsciente pessoal, é o inconsciente individual. Mas o inconsciente coletivo, ele é justamente aquilo que tem a ver com o que há de geral entre nós. E isso nós compartilhamos, tá certo? Então, assim, a gente não precisa ter um lugar onde o inconsciente coletivo aqui dentro está, porque nós compartilhamos, nós somos todos humanos. Então, nós temos uma forma humana de sentir, que é enorme. Ela pode é a forma A, a forma B, a forma C, mas é humana, tá certo? Então, por conta disso, o que acontece? E foi isso que o Jung descobriu e por isso ele criou o conceito. Ele percebeu que povos de lugares absolutamente que nunca tinham se encontrado, tá? Eles geravam mitos que, por fora, parecia que eles eram diferentes, mas que tinham estruturas, né? Estruturas comuns. Mas como? Né? Como isso? Isso porque nós somos humanos, então nós geramos conceitos, né, lato sensu, de uma forma que nós compartilhamos. A gente tem diferenças e isso faz as nossas individualidades, as nossas... Então, por exemplo, a gente vai ter mitos gregos e vai ter mitos humanos, egípcios, nórdicos, né? Exatamente, que você fala, nossa, são mesmo diferentes, mas você vai ver que estruturalmente existe algo comum. Esse algo comum é o inconsciente que seria da raça humana. Ai, que tá? legal, hein? Muito legal. Então, é como se houvesse um ideal que a gente acessa, que é comum, independente de onde você vive, é isso? É mais ou menos isso? Olha, eu acho que isso no fundo, isso é bem explicado pela ideia de complexidade, de sistema complexo. Ou seja, o ser humano, ele é uma espécie biológica, tem o gênero, né, Homo sapiens. E aí, né, o que acontece? A gente tem potencialmente, a gente tem a possibilidade de gerar determinados conhecimentos que vão até um ponto. Eles não vão mais do que aquilo e nem menos. Por exemplo, hoje a gente sabe que macacos, cães, né, os mamíferos, que são seres bastante avançados, que eles têm um certo nível de consciência instantânea, que eles têm um léxico, ou seja, eles têm conceitos, eles criam, mas eles vão até o ponto possível da espécie deles. Da espécie deles. Uhum. Eles não podem gerar, por exemplo, um foguete que vá até a Lua. Eles não falam, não dá, porque eles não têm essa conformação. Entende? Entendi. Então, é um potencial. História de ato e potência. É uma potencialidade, né, que vai até um ponto. Ela não vai mais do que aquele ponto. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, Ivan. Nesse sentido, a religião está mais ligada, é do Fernando também, mais ligada à história do que
a mitologia, pois em sua maioria são fatos registrados historicamente, diferente dos mitos, sim ou não? Não. Deixa eu dizer, uma coisa não exclui a outra, tá? A tua pergunta, da forma que me parece que ela foi posta, ou é uma coisa ou é outra. Não. Eu posso ter a história das religiões, né? Eu posso ter, e aí eu tenho realmente, você tem dados históricos e tal. Agora, se você quiser entender, por exemplo, conceitos religiosos, filosofia da religião, né? Você não tem como escapar, se você quiser fazer um bom trabalho, da mitologia, porque ela está na essência, né? Por exemplo, se vocês forem ver todas as religiões, né, com uma exceçãozinha leve do budismo, elas se fundam em uma coisa anterior, que é matriz de mito, que se chama mito familiar. Então, fulano é pai de cicrano, mesmo na religião cristã, né, a gente tem até uma situação interessantíssima, porque a Maria, ela é filha do Deus, né? Ela é filha porque nós somos, dentro dessa religião, filhas. Mas ela também, de alguma forma, ela, entre aspas, ela foi esposa desse Deus, porque ela ficou grávida, tá certo? Ela ficou grávida do filho deste Deus. E, ao mesmo tempo, esse Deus virou também filho dela. Ou seja, são temas que são interessantíssimos para a gente estudar. Estudar de uma forma mitológica, quer dizer, como é que foi criado... Mitológica e filosófica, porque eu acho que nesse caso a gente precisa das duas coisas. Legal, maravilha. Tá? Bom, Fê, não sei se respondeu, vamos lá, pessoal. Beijão do Tarso. Olha, Tarso, querido do Imensa Vida, que delícia estar aqui. Bom, vamos agora, a gente tem um pouco menos a gente tem meia hora. Eu acho que a gente podia falar um pouco dos mitos ligados à astrologia. Podia, que você acha? Maravilha, lindo. Como é que eu vou conduzindo isso para você? Eu vou falando o signo, você vai associando? Não, Como é que eu você prefiro, eu acho que dá, a menos que você tenha alguma pergunta mais geral que vá para além disso que você pôs no item, eu já posso pegar isso e fazer um bem bolado aqui. Faça o seu bem bolado, faça o seu bem bolado para as pessoas entenderem como é que essa mitologia conversa com a astrologia, porque a astrologia a gente já está um pouquinho mais, como assim, está mais aterrado nas pessoas isso. Exatamente. E qualquer coisa que você queira me interromper para perguntar, para colocar, você coloca. Veja bem. Deixa eu ver se no Face tem alguma coisa. Não, está tudo em ordem. A mitologia da astrologia, ela não nasceu toda na mesma época, tá? E aí quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho um texto sobre a história da astrologia, desde o começo até, e ali dá para a gente ver as fases históricas. Mas eu vou pegar... Eu quero, Van, pode me mandar. Tá bom. Tá bom. É só mandar... manda o meu e-mail. Ou vocês podem me chamar no meu direct, que eu acho que é mais fácil quem está aqui. Manda no direct. E você está disponibilizando esse material para o pessoal, é isso? Exato. E aí as pessoas pedem no meu e-mail, eu passo para você um e-mail específico. Isso. E aí quem quiser pede. Mas eu vou falar aqui, de qualquer forma, das coisas que são mais visíveis para o público e que são as mais interessantes. Isso, eu vou começar pela mitologia original da astrologia, quer dizer, a primeira mitologia. A primeira astrologia, né? Ela se funda numa confecção de um incrível calendário, ok? A astrologia era e é um incrível calendário. Não é um calendário desses nossos que a gente pendura e vê a data, porque é um calendário mítico,
né? Então, ele dá funções ali. E o que acontece? Originalmente, a gente tem a mitologia da roda dos signos. São 12 signos, tá? Esses 12 signos representam cada um deles, e veja, esta mitologia é muito mais antiga do que a mitologia grega, tá? Essa mitologia da roda do zodíaco, embora o nome zodíaco tenha sido dado pelos gregos, né? Que é a roda dos animais, né? Zodiacos, né? Mas a mitologia de criação da astrologia se dá com um signo representando cada mês. Por isso, cada signo tinha 30 graus, né? Tinha e tem 30 graus. E, veja bem, essa roda do zodíaco, ela tem uma incrível representação, que é a das 4 estações do ano. Tá? Então, assim, esses bichos, esses signos, eles estão ali, né? Primeiro, no seu todo, representando um período de translação da Terra em torno do Sol, que naquela ocasião era vista sob o ponto de vista da Terra. Então, era o Sol que transitava, né, em torno da Terra. Era isso que eles achavam. E vejam bem, o que acontecia? Em cada período, né, você tinha a primavera, você tinha o verão, o outono e o inverno. Em cada período, você tinha uma relação específica da Terra com o Sol. Energética, porque a única fonte de energia do sistema solar é o Sol. Então, na primavera... Que são os solstícios? Hã? Que são os solstícios? Não, é assim, a primavera e o outono, você tem os equinócios, que é o dia igual à noite, né? Tá. O solstício é a noite mais longa do ano ou o dia mais longo do ano, né? Tá. Que são e tá certo porque são os pontos que abrem, né, isso. E esse calendário, originalmente baseado nas 4 estações, tinha uma função maravilhosa. A agricultura, porque a astrologia nasceu com a agricultura. E o que olhem a simbologia, né? Que essa é absolutamente encaixada, tudo isso junto na astrologia. Na agricultura, você planta, tem uma hora que você planta uma semente, você espera essa semente, aí a natureza desabrocha, né? É o verão. Depois você colhe frutos, outono, e deve colher muito bem esses frutos e protegê-los, porque vai haver um momento, que é o inverno, em que você não terá facilidade. É um período mais difícil, né? Então, o que eu tenho? Esses signos representam, mês a mês, qual é a energia disponível para a Terra, tá? Para aquele grupo de pessoas, naquele mês, tá certo? Então, por exemplo, na simbologia de invernal, Capricórnio, né? Porque a simbologia nasceu no hemisfério norte. E assim ela permanece, e é incrível porque a força dela é correta, mesmo aqui no hemisfério sul, que a coisa seria ao contrário. Então, por exemplo, você tem o signo de Capricórnio. O Capricórnio, ele é um signo mais fechado, reservado, ele é muito prudente, né? Ele jamais gastaria, seria difícil que ele gastasse mais do que ganha, tá certo? Então, por quê? Porque ele é o signo que abre o inverno, né? Ele é o signo do inverno. Então, ele disponibiliza uma energia para o seu dono ou o seu grupo regulada, disciplinada. Porque se eu não me disciplinar no inverno,
eu morro. Né? Eu morro de frio, eu morro de fome. Então, cada signo, né, tem uma característica dentro desse esquema do plantio, da colheita e da proteção. Eu não sei se você quer que eu fale um pouco de cada um deles Não, ou não. eu gostaria, assim, por exemplo, pessoal entender. É que eu não vou saber todos, mas, por exemplo, eu posso falar. quando você falou de plantar, me remete muito à mitologia grega Hera, não é? Hera, que é da grega? Não, mas veja, a mitologia grega, ela só veio posteriormente e ela emprestou a mitologia para os planetas, não para os signos. É que quando as pessoas falam em mitologia, falam em signos e mitologia grega, eles pegam os planetas. A mitologia tá. dos Que legal. signos, a mitologia dos signos é a mitologia do plantio. E veja, ela conversa com a mitologia dos planetas, que veio muito. Veja, então, os mas planetas. Só para que eles entendam que eu acho legal, assim, por exemplo, Câncer. O regente é. O regente é a Lua. Regente é a Lua. E a mitologia Exatamente. que está conectada? Existem várias, tá? Então, quer dizer, você tem, por exemplo, tem Hécade, que é uma feição da Lua, né? Você tem a Diana, né? Que é eu falei aqui pelo lado romano, né? Mas, enfim, você tem mais de um, mais de um. Então, mas, por exemplo. No caso da Lua, tá? No caso da Lua. No caso, por exemplo, de Marte, não. Marte, ele é Áries, tá? Aí sim. Porque, veja bem, Sol e Lua, eles são os luminares, eles têm todo um tratamento, né, especial nesse sentido. Embora, por exemplo, o Sol a gente possa, ele tem uma certa identificação com o Apolo, né? Mas agora os outros, de fato, então, por exemplo, você. Então vamos, a gente já vai explorar um pouquinho os outros. Espera aí. A Marli está dizendo, eita, o Vini, ele é Gastão, nada fechado. E aí, ele é capricorniano. O Vini é capricorniano, não é, Marli? Sim. E gozado, então, eu não acho ele Gastão. Eu não acho. Olha, gente, então, vamos lá. Aqui, veja bem, a gente não pode descrever ninguém pelo seu signo solar. A gente só descreve pelo mapa, tá? E mesmo assim, Gastão, o capricorniano, ele muitas vezes, ele gosta de marcas caras, ele pode gostar de coisas caras, isso sim. Mas é muito difícil você ver um capricorniano passando chapéu. Muito difícil. Se ele gasta, é porque ele tem. Ok? Se ele gasta, é porque ele tem. Tá vendo, Marli? Tá vendo? É isso aí. É Vini puro isso. Né? Então, vamos pensar, sem pensar na Lua, então, aí, vamos pensar em outro, no Marte, por exemplo. Mercúrio que é de Gêmeos. Mercúrio, ele é Gêmeos e Virgem. Ele rege, ele é o Hermes, que é o comunicador, é o tradutor, e ele tem aquela mobilidade, né? Ele leva o sol, né? Ele, vamos dizer assim, ele sempre acompanha o sol quando o sol nasce, depois leva quando ele. Então é o Hermes, né? Enfim, né? Porque eu acho legal as pessoas olharem isso e às vezes ir buscar mais informações, porque a gente não vai conseguir suprir isso, né? Aí tem peixes, por exemplo. Peixes é Netuno, não é? Netuno ou Poseidon, né? Netuno é o nome do planeta. Então, o Netuno, ele é irmão do Hades, inclusive, né? E ele é o deus dos mares, dos oceanos, na verdade, né? E ele, então, porque, veja bem, eu acho legal, nestes casos, a gente
entender o princípio dos planetas antes, né? Porque senão, quer dizer, parece que foi a mitologia que deu o significado aos planetas, é o contrário, né? O planeta, ele foi, vamos dizer assim, ele tem um significado, né? E aí ele foi se aproximar, a gente pode entender quais são os mitos que estão ligados. Então, Legal. o Netuno, né? O Netuno, ele é aquele princípio das grandes emoções, das emoções enormes, da sensibilidade enorme, né? Vamos dizer, ele lida ou tem que lidar com grandes emoções, que é sempre uma questão difícil para o peixes, que é regido. Quer dizer, ele sente muito mais coisa do que normalmente ele pode Viu, administrar. Regiane? A Regiane entrou na hora certa, ela falou sou de Né? peixes. Marte, a gente não falou de Marte ainda, né? É o Áries, né? É o Áries, ele que é o deus da guerra, né? E então ele realmente ele tem bem a função do planeta Marte, né? Que veja, o planeta Marte é um arquétipo nosso que tem a ver com a agressividade ou a assertividade, e a função básica, né, que ele coloca é a da defesa do espaço vital, né? Então, isso tem muito a ver com o deus da guerra, né? O Áries. Embora, vejam bem, esses mitos que têm a ver com os planetas, muitos deles mostram assim facetas do planeta, mas não necessariamente tudo que o planeta quer dizer, Sim, porque o sim. planeta ele tem uma função gente, a gente própria. está dando uma pincelada para vocês irem atrás disso. Não tenho como, eu só tenho mais 10 minutos, no máximo 15 minutos. Então, por exemplo, Marli está falando, eu. Marli é taurina. O planeta Vênus, mas Vênus também é de Libra, não é? Isso, exatamente. Eu costumo fazer, vamos dizer assim, a Vênus taurina, ela tem, vamos dizer assim, ela tem certas características, né? Vamos dizer, uma parte das características de Vênus tem a ver, rege touro, e uma parte das características de Vênus rege Libra, né? A do touro, por exemplo, ela tem muito a ver com a questão da qualidade de vida, o conforto existencial, né? E assim, entre Libra e Touro, ou seja, a Vênus Libra e a Vênus Touro, a Vênus Libra, ela é muito mais ligada aos valores da sociedade, né? Ela quer estar bem com a sociedade, do que a Vênus Touro. A Vênus Touro, ela quer contato com a natureza, ela quer segurança, estabilidade, né? Ela é isso que ela quer. E tem a ver com eu errei Afrodite. O signo da Marli, a Marli é Áries, tá? Mas a gente já tinha falado de Áries, por isso que ela falou eu sou eu todinha. E deixa eu falar, Vênus realmente é Afrodite, né? Isso. Afrodite, ela... Veja, o mito da Afrodite, né? Esta Vênus afrodítica, digamos assim, ela é, digamos assim, ela é mais assertiva do que a Vênus astrológica. Isso é um fato, né? Para que você tenha uma Vênus afrodítica, ela tem que ter alguns aspectos com outros planetas, né? Por exemplo, ela tem que ter algum exemplo, né? Aspecto, por exemplo, Vênus-Marte. Aí ela fica a própria Afrodite. Entendeu? Olha que interessante. Depois vocês vão buscar, porque quando eu fiz o curso eu me apaixonei por isso. Escorpião, Hades. Hades, que é o das e Plutão. E o planeta exatamente. é Plutão. É o das transformações, né? Só que assim, os ínferos, o inferno grego, tem muito pouco a ver ou nada a ver com o inferno cristão, católico, né? Porque o inferno ele é muito mais um lugar de transformação
do que aquele lugar em que você vai arder no inferno, né? Ele tem três níveis, né? E aí o Hades realmente ele tem essa E os função. mitos conectados com Hades são lindos, São né? sensacionais. São O da sensacionais. Perséfone, exato. Da Perséfone, gente. Vocês precisam ler esses mitos. Por isso que eu quis estimular vocês, porque ler esses mitos que estão conectados com coisas que vocês são, vai fazer vocês se conhecerem um pouquinho melhor. Júpiter, Sagitário, quem é? Ela estava louca. Tava louca. Tem sagitariano aí? Só eu. Sagitário, Júpiter. Não, só você está brincando. Bom, o Júpiter, ele é o deus dos deuses, ele é o chefe da terceira geração divina, tá? Ele é o Zeus, né? É o Zeus, é o Odin na nórdica, né? Isso aí eu já não, você não conhece, eu não sei, eu já até vi um pouco essa mitologia, mas não fixei. Ó, para Ares eu procuro Marte, mas o Ares. Ares, H-A. Não. A-R-E-S. Ares. Com A sem o H? Sem H. A-R-E-S. É o mito, tá? É o mito, é o guerreiro, né? Tá. Então, Júpiter. vamos ao Zeus, né? Porque assim, a gente teve a primeira geração divina, o chefão era Urano. A segunda, né? Aí ele foi destronado pelo Cronos, que era o Saturno. E, finalmente, a terceira, e muito mais saudável, né? Porque aí tem toda uma explicação bacana, né? Sobre a natureza dessas dinastias. Mas o Zeus, ele é o chefe do Olimpo, e ele tem, comparativamente aos outros dois, ele é um deus mais bonachão, né? Ele tem um certo otimismo, né? Ele não tem, por exemplo, medo de ser destronado pelos seus filhos, coisa que o Cronos morria de medo, né? O Cronos, ele, que é o Saturno, ele engolia os filhos. Então, veja como um mito às vezes explica, por exemplo, alguém que tem Saturno na casa 4, ou na casa 10, né? E, de repente, o pai ou a mãe vivem esse mito de Cronos, e esse pai ou mãe, inconscientemente ou conscientemente, não querem deixar esse filho ter sucesso, né? Porque isso seria competir com o pai. Olha então, que o pai, interessante. Né? Gente, vocês precisam buscar mais informações. Precisam, porque é muito legal. Saturno, então, rege Capricórnio, é isso? Isso, e é o deus Cronos, né? O deus Cronos. É o deus do tempo. Isso tem bastante a ver com o planeta, né? Porque ele representa o princípio da persistência, da constância, da disciplina e das realizações que são concretas, sólidas, né? Legal. Então, isso depende do tempo, né? Legal. Aí a gente só assim, estou tentando administrar mais ou menos o tempo para gente falar. Aquário é Urano, não é? Isso, Urano. E o Deus, o mito? Urano é o próprio Urano. É? Né? É o próprio Urano. É o nome do planeta e Urano, eu não sabia. É o Deus, é o Deus. Bom, bem. Assim como o Saturno, né? O Saturno, Júpiter tem o nome do Deus. E Urano, né? Veja bem, o mito, ele é menos agradável, né? Ele pega um lado do planeta Urano, tá? Que é o lado, vamos dizer assim, do não criar vínculos, vamos dizer, é um lado mais de sombra do Urano, né? O mito. Em que, vamos dizer assim, ele, justamente, Urano, ele ia fazendo filhos, né? Na Géia, que era a Terra,
E só que ele pegava e ele entregava de volta para a mãe e não se responsabilizava pelos filhos, né? Isso mostra uma época até em que não havia muitos vínculos, né? Então, assim, mas esse é um lado só de Urano. Quando você tem Urano muito tenso no mapa, você vai ter isso. Agora, o outro lá, fala. O outro, não, pode falar. O lado aí que tem a ver basicamente com o planeta mesmo, ele é um planeta de modernidade, de inovação, de progresso, de evolução, né? Ele quer, vamos dizer assim, a meta é a descristalização. Eu quero ir para frente, né? E esse é o lado saudável do Urano, que é um princípio em todos nós. A gente já falou de Gêmeos, mas a Regiane acho que entrou um pouquinho depois. Só dá um repeteco. Gêmeos, Mercúrio e o... Então, veja bem, o Hermes pega algumas características do Mercúrio, mas o Mercúrio em si ele tem mais características, né? O Mercúrio ele é bastante mental, ele é bastante e ele é extremamente curioso, né? Ele é o nosso impulso de querer saber um pouco de cada coisa, não nos aprofundar, né? É o impulso também da comunicação, da autoexpressão e do movimento, tá? Ele é muito irrequieto, ele precisa estar sempre se mexendo, fazendo viagens, ele pode, vamos dizer, ele pode gostar de ter mais de um emprego, né, ao mesmo tempo e tal. Então vamos lá. Fala. Não, pode falar. Não, pode fechar, desculpa. Então, mas veja bem, isso daí, quando a gente fala em planeta, é diferente do que nós falamos na outra vez, na outra live, em que a gente falou das necessidades ligadas a cada signo. Porque cada signo, no fundo, tem a necessidade de que o seu regente faça o que tem que fazer, né? Agora, quando você tem um mapa, você vai ter planetas em casas específicas e em outros signos, né? Por exemplo, se você tiver Mercúrio no signo de Peixes, ele não gosta, né? Mas, veja bem, é algo criativo, porque o fulano, ou a fulana, ele poderá ser um tipo poético, muito sensível na comunicação e tudo mais, né? Então, você tem, ou, por exemplo, Marte em Câncer, né? Eu sempre gosto desse exemplo, porque, assim, Marte em Câncer, Marte é o deus da guerra, ele quer guerrear, só que ele em Câncer, ele se sente vulnerável. E normalmente, quem tem Marte em Câncer conta a mesma coisa, que assim, tem horror, fica com ódio mortal, porque quando está com raiva, chora. E a própria pessoa odeia, porque imagine se o Marte quer chorar. O Marte não quer chorar, né? Que legal. Então, a gente tem isso, né? Eu acho que a gente acabou passando, a gente já falou... Leão, a gente falou alguma coisa? Leão, é o Sol. Não, Leão é uma coisa incrível. Leão lógico. Veja bem, o Sol é o princípio áureo de um mapa, que é o princípio da realização dos potenciais. E aí, dependendo de como está esse Sol, né, a pessoa ela consegue realizar os seus potenciais de uma maneira saudável, serena, ou se ele tiver tenso, a pessoa muitas vezes ela quer que os outros digam que ela fez tudo certo, mesmo que ela não tenha feito. Tá certo? Porque é o Sol, porque ela é assim, ela se sente, ela quer ser um exemplo de excelência, né? Mas se o Sol dela não está tão bem, isso não quer dizer que ela vá ser sempre assim, é que esse é um ponto que ela tem que trabalhar.
Ela Sim. tem que aceitar. É por isso que eu quero trazer isso para essas pessoas entenderem que a Exato. gente tem esses potenciais, todas essas conexões, e eu me olhar dentro disso, o que eu tenho que fazer. Tem um mito, e tem Exato. alguns mitos dentro de astrologia que não necessariamente estão ligados assim ao signo, né? Mas que são mitos muito interessantes. Tem o do Quiron, não tem? Ah, sim, Kiron, Que a roda, eu tenho o Kiron, tem a Lilith. ali, isso era esse nome. Então, A eu Lilith não uso, são... veja bem, eu não uso muitos daqueles asteroides, porque existem listas enormes, né? E eu sempre acho que a gente tem que ter cuidado para não colocar no mesmo nível, tá certo? No mesmo nível de importância. Tem os nodos lunares, isso é bacana lunares. também. Isso. A cabeça do dragão, a cauda do dragão, isso é bem, bem bacana. Né? Mas existem mitos atrás desses asteroides que você está mencionando. É isso que é Existe. legal a gente Então, entender. existem, mas veja bem. Só tem claro, 2 minutos, Van. Isso que eu estou falando é pessoal, mas assim, existem mitos com os asteroides, mas eles já existem antes de serem ligados. Né? Então, aí é o estudo da mitologia. Gente, né? eu não sei, você tem algum livro para indicar? A gente só tem 1 minuto. Tem algum livro de muitos. mitologia? Mas Tem um aqui que muitos. você indica. Eu li um preto lindo, maravilhoso. Eu sei. Olha, eu tenho que eu tenho tantos livros que eu não consigo aqui. Eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho que passar aquele texto, eu passo e aí você passa lá para a turma. Eu passo. Pessoal, vocês me mandam um direct, que daí eu vou juntando e mandando tudo para você. E Vânia é top. Vânia manda o que vocês quiserem. Vânia é tudo. Vânia, olha, a Marli, quero outra live, quero livro, quero tudo que for possível. Olha que coisa linda. Pessoal, 40 segundos. Vânia, muito obrigada de você estar aqui comigo de novo. Obrigada a vocês Hoje todos. eu fiquei mais quietinha, porque é uma área que ela domina tanto e assim, eu não tenho muito como... Eu sou uma xeretinha no meio disso tudo. Algum recado para o pessoal? 30 segundos, Van. Olha, eu estou muito feliz que vocês tenham curtido e eu estou às ordens. Gostei Então muito. tá bom. Seu Insta é a Vânia LM? É isso? Já sei. @ Vânia LM. Espera aí que eu vou pôr aqui no chat. Aí Vânia Robles, acabou. Acabou aqui, a gente está no Face só. Peraí, compartilhar no Espera aí que eu vou colocar aqui, olha. Ah, não tem mais Insta. O Insta acabou, amor. Acabou. Eu sei. Acabou já a live. Você. Acabou. Você já sabe. Lindona, a gente só tá no Face, eu vou me despedir do Face. Pessoal, queridos, muito obrigada pela participação de vocês. Vânia, muito obrigada. Estou encerrando. Obrigada a vocês todos. Eu vou te mandar a nossa live gravada. Um beijo enorme. A gente se fala pelo WhatsApp daqui a pouquinho. Eu vou encerrar aqui agora. Um beijo. Perfeito.